Olá, estudantes do 8º ano da Rede Municipal de Jijoca de Jericoacoara. Eu sou o professor Efraim e estou aqui com muito prazer para mais uma aula de matemática. Fique ligado. O objeto de conhecimento dessa aula, propriedades das potências com expoente inteiro, é então uma revisão da aula anterior, que foi feita pelo professor Luciano, e uma aula muito bem explicativa, muito detalhada, e aí eu vou só reforçar, revisar aqui as propriedades da potenciação, tá certo? Então vamos lá, nossa primeira propriedade das potências é a multiplicação de potências de mesma base. Então nós temos aqui, cada propriedade da potenciação tem uma certa regularidade, né? E aí a nossa regularidade da multiplicação de potência de mesma base é o seguinte: no produto de potência de mesma base, devemos conservar a base e somar os expoentes. Então essa é a nossa regrazinha para poder eu fazer, resolver essa propriedade e entender melhor essa propriedade. Então nós temos A elevado a M que multiplica A elevado a N. Então você observa que as bases são iguais, que é A. Agora os expoentes são diferentes. Então repete a base e soma os expoentes. M mais N. Então nesse formato. Então vamos aqui para o primeiro exemplo. O primeiro exemplo eu já coloquei aqui para facilitar. Você tem 2 elevado ao quadrado, que multiplica 2 elevado ao cubo. Então, observa que a base é 2, né? Então é a mesma. Os expoentes é que são diferentes. Então, de acordo com a regularidade, nós vamos repetir a base, que é 2, e vamos somar os expoentes. No caso, eu tenho 2 mais 3, certo? E aí vai ser igual, repete a base novamente, 2 mais 3, 5. Então, eu teria 2 elevado à quinta potência. É claro que nós transformamos apenas numa única potência. Se eu quiser resolver a partir daqui, você já sabe o processo. O expoente 5 indica que a base, o fator 2 vai ser multiplicado 5 vezes. 5 fatores 2, ficaria 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que aí nós teríamos o resultado: 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, vezes 2, 32. Então daria 32, certo? Só que na maioria das vezes você precisa chegar só até aqui. Agora, se precisar pedir para calcular as propriedades da potenciação, aí você vai até o final aqui, deixando já todo o detalhamento. Beleza? No segundo exemplo, eu vou pegar aqui uma base fracionária, Então, vamos ver aqui, por exemplo, 1/3. Essa é a minha base. Vamos colocar aqui um 6 elevado à sexta potência, que multiplica, já que a base é a mesma, 1/3, e aí vamos colocar aqui o expoente 2. Então, observe que as bases são as mesmas, que vai ser repetida de acordo com a regularidade. A multiplicação de potência de mesma base, repete-se a base, que é 1/3 nesse caso, e soma os expoentes. Então nós vamos somar 6 mais 2. 6 mais 2, que vai ser igual, repete a base novamente, que é 1/3, e dá o resultado 6 mais 2, 8, certo? E aí, se a gente fosse resolver isso aqui, eu iria repetir o fator 1/3, que é a base, eu iria repetir a multiplicação aqui de 8 fatores para poder depois chegar ao resultado. Nesse caso aqui, vamos deixar até aqui, mas que vocês sabem que a partir daqui, se fosse para resolver e chegar no resultado final,
a gente teria que resolver essa potenciação, certo? Vamos lá, nossa segunda propriedade, divisão de potência de mesma base. Qual a regularidade dessa propriedade? Veja bem, na divisão de potência de mesma base, conservamos a base e subtraímos o expoente. E aí, veja bem, a diferença para a propriedade anterior é que na multiplicação de potência de mesma base, a gente soma os expoentes. Na divisão de potência de mesma base, a gente subtrai os expoentes, certo? Então veja como é que vai ficar aqui. Representando as letras, A elevado a N, N é meu expoente, A é a base, né? Dividido por A elevado a M. Observe que as bases são iguais, repete a base e subtrai os expoentes, certo? E aí nosso primeiro exemplo, eu já adiantei aqui, já deixei aqui respondido, só para a gente entender aqui. Então veja bem, nós temos 2 elevado à oitava potência, que divide 2 elevado à quinta potência. Observa que a regularidade diz que nós vamos repetir a base, que é 2, e vamos subtrair os expoentes, 8 menos 5. Está aqui 8 menos 5. Novamente, eu vou repetir a base e vou dar o resultado. 8 menos 5, 3. Então, ficou 2 elevado ao cubo, que aí resolvendo, você já sabe esse processo, dá igual a 8, certo? Segundo exemplo. Segundo exemplo também está aqui já bem adiantado, né? Nós colocamos aqui 2 quartos, colocamos, né, a base fracionária. 2 quartos elevado à oitava potência, que divide 2 quartos elevado à terceira potência. Observe que as bases são iguais. Eu vou repetir e subtrair os expoentes. 8 menos 3, aqui 8 menos 3. Para dar o resultado, eu vou repetir a base novamente e subtrair 8 menos 3, 5. Então, 2 quartos elevado à quinta potência seria nossa única potência, né? Beleza? Ok. Então, nossa terceira propriedade, potência de potência. Qual a regularidade para resolver? Vamos lá. Ao calcular a potência de uma potência, podemos conservar a base e multiplicar os expoentes. Veja bem, essa é mais simples ainda. A base você vai novamente repetir, conservar, e agora você vai fazer o que? Multiplicar os expoentes. Por que ela é uma potência de potência? Está aqui, A elevado a M já é uma potência, que vai ser elevada a um outro expoente. Então, A elevado a M elevado a N, que vai ficar, repete a base, multiplicando os expoentes, M vezes N. E aí, passando aqui para os números, né? Vamos ver como é que fica. Nosso primeiro exemplo, eu tenho 5 elevado ao cubo, que já é uma potência, que vai ser elevada a uma outra potência, que é o quadrado. Então, fica 5 elevado ao cubo elevado ao quadrado. Observa que eu vou repetir a base, que é 5. E vou fazer o que com os expoentes? Multiplicar. Muito bem. Então, vai ficar o que? 3 vezes 2. Para dar aqui o resultado, transformar numa única potência, eu vou repetir novamente a base, que é 5, e vou dar o resultado da multiplicação dos expoentes. 3 vezes 2, 6. E aí aquela situação, né? Você aqui tem uma potência, se você fosse resolver, iria detalhar aqui o 5, que é o fator 5, 6 vezes, né? 5 vezes 5 vezes 5, até chegar ao resultado final. Mas nós vamos parar aqui, porque o mais importante agora nas propriedades é eu pegar, transformar numa única potência, certo? E aí vamos pegar o nosso exemplo 2. Nosso exemplo 2, nós vamos criar agora esse exemplo. Vamos lá, me ajudar. Pense aí numa base. Vamos pensar numa base fracionária novamente. Vamos pensar numa base simples, por exemplo. 1 meio. Então, 1 meio vai ser a minha base fracionária.
elevado ao expoente. Aí, qual é o expoente? Observe que, nesse caso aqui, eu vou colocar o que, pessoal? Preste atenção. Se eu colocar o expoente aqui dentro do parêntese, como é uma fração, então o expoente vai estar elevado só ao numerador e não ao denominador. Então, nesse caso, eu vou colocar o primeiro expoente aqui fora do parêntese. Digamos aqui que a gente coloca aqui pegar um expoente pequeno, 2. Só que eu quero potência de potência, então eu vou ter outro expoente. Então, nesse caso, eu vou pegar agora, colocar um colchete, certo? Colchete. E aí o expoente agora vem para fora do colchete. Aqui você poderia colocar qualquer número inteiro. Vamos pensar no número inteiro negativo agora. Digamos, menos 3. Menos 3. Pronto. Então, como é que resolve isso aqui? Mesmo processo. Igualdade aqui, né? Repete a base, que eu já sei que é 1/2. Colocar aqui dentro do parêntese. E vou fazer o que com os expoentes? Simplesmente multiplicar. Vai ficar 2 vezes o que? Menos 3. Então, vou colocar dentro do parênteses para não deixar os dois sinais juntos aí, né? Então, menos 3. Igual. Repete novamente a base. 1/2. Dentro do parêntese. E vou resolver a multiplicação. 2 vezes menos 3. Observe que aqui o 2 ele é positivo. Se eu fizer o jogo dos sinais aqui, ficaria mais por menos, daria menos. 2 vezes 3, 6. Então, eu teria uma potência, né, de expoente negativo, ou seja, 1/2 elevado a menos 6, né? Menos sexta potência, tá certo? Então, aqui, nosso resultado final, ok? Vamos lá para mais uma propriedade. A quarta propriedade, que é potência de um produto. Também é uma propriedade simples e fácil também de compreensão. Veja bem a sua regularidade. Dado um produto de 2 números reais elevado a um expoente, podemos elevar cada um dos fatores a esse expoente. Então, você observa que agora as bases vão ser diferentes e o expoente é que vai ser o mesmo, né? Então, vai elevar cada um dos fatores, que são fatores aqui é a base, né? Ao mesmo expoente, certo? Então, representando por letra, ficaria A, que multiplica B, elevado a N, onde A é minha base, vezes B, base diferente, e o N, que é o expoente, ele vai estar tanto para A quanto para B, certo? Então, ficaria A elevado a N, então observe que ele serve tanto para o primeiro fator quanto para o segundo. A elevado a N vezes B elevado a N. E aí, vamos lá para os números. Veja bem. Então, eu tenho o primeiro exemplo, 2 vezes 4 elevado ao cubo. Então, de acordo com essa propriedade, o meu expoente 3, ele vai ser tanto para o 2, que ficaria 2 elevado ao cubo, como para o 4, 4 elevado ao cubo, que, detalhando, ficaria 2 elevado ao cubo, que multiplica 4 elevado ao cubo. Então, observa que agora o que são iguais são os expoentes. A base é diferente. Ah, professor, mas e agora? Como é que eu faço? Se fosse para resolver, chegar ao resultado final, ou então se fosse para transformar numa única potência. Veja bem, se fosse para transformar numa única potência, a coisa mais simples que tem. Só você multiplicar as minhas bases. 2 vezes 4 daria 8. Repete o expoente. Então, 8 elevado ao cubo, certo? Esse aqui é para transformar numa única potência. Se eu quero chegar ao resultado final, então, nesse caso aqui, eu posso resolver cada potência individual. Por exemplo, 2 elevado ao cubo seria
2 vezes 2 vezes 2, que daria, veio 2, 4 vezes 2, 8. E aí, resolvendo o 4 também detalhado, ficaria 4 vezes 4 vezes 4, que daria 4 vezes 4, 16, muito bem, 16 vezes 4, 64. Por final, iria sobrar 8 vezes 64, que vai dar o mesmo resultado que 8 elevado ao cubo, que ficaria 8 vezes 8 vezes 8. Observe que 8 vezes 8, 64 vezes 8. 8 vezes 64, certo? Então, o resultado da mesma coisa. Aí você poderia dizer, e aí, qual seria o resultado, professor? Então, é só você fazer a operação, né? Multiplicar 8 por 4, depois 8 por 6, fazer a continha lá, e você iria encontrar o resultado 512, certo? Só faça aí e confira esse resultado, beleza? Mas, como eu estou colocando, se fosse só para detalhar, essa propriedade ficaria 2 ao cubo, que multiplica 4 à terceira potência. Se fosse para transformar numa única potência, daria 8 ao cubo. Se for para resolver tudo, vai chegar ao resultado 512, ok? Muito bem. Nosso segundo exemplo, também vamos criar aqui agora o nosso segundo exemplo. Então, vamos imaginar agora uma outra situação. Vamos pegar aqui 4 vezes 3. Observe que as bases são diferentes, né? Os fatores são diferentes. Elevado ao expoente. Vamos imaginar que o expoente agora seja um expoente negativo, menos 2. Certo? Então, como é que vai ficar isso aqui? Veja bem, expoente agora é negativo, mas eu quero detalhar a minha quarta propriedade, que é a potência de um produto. Então, eu sei que o menos 2 ele vai servir tanto para o 4 quanto para o 3. Então, ficaria o quê? 4 elevado a menos 2, que multiplica... desculpa, que é o 3, né? Que multiplica 3 elevado a menos 2. Pronto. Se for só para detalhar, eu chegaria aqui. Ah, mas eu quero, no meu problema, está pedindo para me transformar numa única potência. Então, é o caso mais simples. Só você multiplicar os fatores diferentes e elevar o mesmo expoente. 4 vezes 3 daria 12. 12 elevado a menos 2. Ah, professor, é obrigado a colocar dentro do parênteses? Nesse caso não muda nada. Você poderia deixar entre parênteses ou fora do parênteses, tá certo? Agora, para resolver isso aqui, já é uma outra situação que a gente vai estar explicando numa outra aula, tá certo? Então, nossa quinta e última propriedade, potência do quociente. O que é que diz a regularidade aqui? Conhecida como potência de um quociente e análoga à propriedade anterior, sempre que houver uma potência de um quociente, podemos calcular a potência do dividendo e a potência do divisor. Ah, professor, não entendi nada. Você pode explicar melhor? Claro. Então, veja bem. Quando fala fazendo analogia aqui à propriedade anterior, qual é a minha propriedade anterior? Potência de produto. Então, potência de produto é a multiplicação. Potência do quociente, divisão. Então, é bem parecido. O que difere aqui é que nós vamos ter o expoente elevado tanto ao dividendo, né, como divisor. E aí a gente sabe que numa divisão, por exemplo, A dividido por B, o A é meu dividendo e B é meu divisor, certo? E aí nós teríamos elevado ao mesmo expoente. Isso quer dizer que o N, que é o expoente, ele vai servir tanto para o A quanto para o B. Por isso que aqui nós temos A elevado a N, que divide B elevado a N, certo? Passando agora para os números, para ficar mais compreensível.
Veja bem, eu tenho 6 dividido por 4 elevado ao quadrado. Então, como é que eu vou resolver isso aqui? Primeiramente, eu vou entender que o 2, meu expoente 2, vai estar elevado ao 6, assim como o 4. Então, vai ficar 6 elevado ao quadrado dividido por 4 elevado ao quadrado. E aí, se for só para detalhar isso aqui, eu teria terminado aqui. E agora nessa situação, professor, é possível transformar numa só potência? É claro, é possível sim. Se eu fosse transformar isso aqui só numa potência, eu sei que o meu 6 é o dividendo, o 4 é o divisor. Então eu poderia colocar em forma de fração 6 dividido por 4 elevado ao mesmo expoente, então elevado a 2. Tá certo? E aí, mais uma vez, é que eu tenho uma única potência. Se fosse para detalhar e resolver, beleza, eu voltaria para cá, ó. Por quê? Porque o 6 vai ser elevado ao quadrado, assim como o 4 também vai ser elevado ao quadrado. Que ficaria 6 elevado ao quadrado dividido por 4 elevado ao quadrado. Observe que é apenas outra forma de representar. 6 elevado ao quadrado dividido por 4 ao quadrado é a mesma coisa dessa divisão aqui, certo? O que muda aqui é a divisão, né, por 2 pontinhos, aqui por a barra, né? Beleza. Agora eu quero o resultado final. Se quisesse resolver aqui, você iria colocar 6 ao quadrado, é 6 vezes 6, que daria 36, dividido por 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Aqui, lembrando que seria uma única fração, você poderia ainda simplificar, etc, né? Mas aí a parte de simplificar, nós não vamos fazer, porque nós vamos ter também uma próxima aula para utilizar esse conhecimento, tá certo? Vamos lá, nosso segundo exemplo, vamos criar aqui um exemplo mais simples, para poder a gente chegar a um resultado mais fácil, vamos dizer assim. Vamos colocar aqui 8 dividido por 2 elevado a expoente, colocar aqui cubo, 3. Então, observe que nós temos o que? Propriedade 5, que é a potência representada pelo expoente aqui, do quociente, né? Divisão. Então, isso quer dizer que o meu expoente 3, tanto vai servir para o 8, vai ficar 8 elevado ao cubo, como para o 2. Então, detalhando aqui os fatores, ficaria 8 elevado ao cubo, dividido por 2 elevado ao cubo, certo? Se eu quero isso aqui, eu quero transformar isso aqui numa única potência, posso utilizar o mesmo critério do exemplo anterior. 8 dividido por 2, né? Faço aqui a fração, já sei que o expoente é o mesmo, então vou colocar aqui o expoente 3, ficaria 8/6 elevado ao cubo. Mas eu quero mais detalhado, poderia representar de outra forma? Sim, 8 elevado ao cubo dividido por 2 elevado ao cubo. E aí, se eu resolver isso aqui separado, também é possível. Mas bem aqui, eu poderia até facilitar, ó. Se eu pegar aqui 8, dividir por 2, daria 4. Então, se eu colocar 4 elevado ao cubo, seria 4 vezes 4 vezes 4. E aí eu chegaria a 4 vezes 4, 16 vezes 4, 64. Mas aí, professor, se eu fizer 8 vezes 8 vezes 8 e dividir por esse resultado, vai dar a mesma coisa? É para dar o mesmo resultado. Se quiser, a gente pode fazer. Então, vamos fazer, né? Então, fazendo aqui só para comprovar que vai dar esse mesmo resultado. Se eu pegar 8 elevado ao cubo, vai ficar 8 vezes 8 vezes 8.
que vai dar 8 vezes 8, 64. 64 vezes 8, você pode fazer os cálculos aí que você vai chegar a 512, certo? E aí, dividido por, detalhando aqui o fator 2, 2 vezes 2 vezes 2, vai ser igual a 8. Então, dividindo 512 por 8, vai dar exatamente 64, certo? Então, só para comprovar que dá a mesma coisa. Então, estudantes do 8º ano da Rede Municipal de Jijoca de Jericoacoara, essa foi a nossa aula sobre as propriedades das potências, né? Fazendo aí uma revisão da aula do professor Luciano, que fez um trabalho excelente aí. Então, só complementando, espero que tenha ajudado a todos. Fica com Deus e até a próxima.